Oi, meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Hoje eu vou falar de novo sobre a parte brasileira. Primeiro, porque eu tenho alguns alunos estudando economia brasileira contemporânea, e outro, porque a gente está vendo alguns ciclos se repetirem, então é bom a gente ver os erros do passado e falar, gente, igualzinho, de novo, mesma coisa. E hoje, como participação especial de caneca, tem uma caneca que eu amo muito, que é essa aqui, que é em relação à inclusão, como sendo uma atitude dada pelos meus alunos lindos e divos do curso de psicologia. Ela fica aqui exposta porque é uma das minhas canecas prediletas. Paloma, então, sobre qual período falaremos hoje? A gente vai começar da crise até o milagre econômico. O que você quer dizer com isso, Paloma? Vamos lembrar do início dos anos 60? Sim, estamos falando pós-JK. Show? O que aconteceu? Queda nos investimentos, queda da taxa de crescimento da renda, aceleração bombando e esses problemas foram todos frutos do plano de metas do governo JK. Para vocês terem uma noção, a gente tem um crescimento do PIB em 61 de 8,6 e ele cai em 1965 para 2,4. Deu BO. Pra vocês terem uma noção, a gente teve recessão técnica, porque a gente teve redução da produção industrial. A gente teve uma taxa de inflação de 91,8% do IGPDI na época, em 1964. Ou seja, pensa numa parada assim, punk hard. Sim, estávamos nela. O que aconteceu? A gente tem questões conjunturais e questões estruturais, tá? Primeira coisa, a gente tinha uma instabilidade política do cacete, gente. Vocês sabem que em 64 vai rolar o golpe, tudo isso. Sim, houve golpe. Aceita que dói menos. E aí, assim, o que vai acontecer? Quando a gente fala dessa situação, houve uma crise desse populismo, né? E o que aconteceu? A política econômica, ela acaba sendo recessiva para tentar combater a inflação. Quando você tem momentos de inflação alta, fica difícil você, por exemplo, não gerar desemprego, essas coisas todas, porque você está combatendo, o teu foco está na inflação. E aí a gente já tinha um problema técnico, que é a crise do próprio sistema de substituição de importação, que ele começa a ficar estagnado. Outra coisa, a gente não tinha uma indústria forte ainda, né? A gente tinha uma indústria nascente. E quando eu falo dessa instabilidade política, gente, a gente teve a renúncia do Jânio, e aí depois de 8 meses de mandato, o Jânio renuncia, e aí o João Goulart, ele enfrenta dificuldade para assumir. Então, o que acontece? Foi um período extremamente turbulento por conta dessa troca de presidente mesmo. A crise do populismo a qual eu me referi anteriormente é uma questão que pode ser plenamente explicada pelo golpe de 64. Porque, assim, desde 1930, a gente sabe que existia uma incorporação das massas urbanas como base de apoio político. E aí, o que aconteceu? Não foi estendido isso para o campo. Então, por mais que a gente saiba lá que houve um negócio assim de tentar responsabilizar a agricultura, tentar trazer, né, a galera para a cidade, não foi tão fácil assim. E aí, o que aconteceu? A gente teve 2 planos para tentar trazer essa estabilização da inflação. O primeiro plano foi o plano trienal. Gente, o plano de estabilização, ele tem medida, por exemplo, de controle de gasto público, sabe? E aí, assim, como é que a gente estava acostumado a ter uma indústria crescente? Quem bancava isso? Governo. Você corta gasto, cortou tudo. Como a gente estava com aquele problema da estagnação do programa, né, do processo de substituição de importação, faz com que, assim, a gente não tenha a possibilidade de criar novos investimentos. Isso gera uma estagnação na economia como um todo. A gente acaba dizendo que a crise, ela é cíclica e endógena. Por quê? Porque ela, no final das contas, é super comum em qualquer economia industrial ou capitalista. A crise dos anos 60, na verdade, é pela ausência de investimento de capital, sabe? Para poder ter investimento em bens de capital que gerariam em produtos, gerariam serviços no futuro. E assim, o plano de meta, ele fez um bloco muito grande de investimento que gerou uma capacidade produtiva grande, mas o que acontece?
como é que produz, gente? Gerar capacidade produtiva sem ter dinheiro para produzir não adianta porcaria nenhuma. Então, assim, precisava de reforma institucional, sabe? Precisava saber como é que a gente ia fazer a parte de financiamento adequado, como é que ia ser a estrutura fundiária, como é que ia ser a legislação, como é que ia ser estabelecido taxas de inflação. Você precisava de uma reforma na estrutura como um todo. E aí, o golpe militar em 64, ele fala assim: vou resolver o problema político. Eu entro na parada, resolvo tudo. Só que o Castelo Branco, quando ele lança o PAEG, que para quem não sabia era o Plano de Ação Econômica do Governo, ele vira e fala assim: o que eu preciso é fazer uma política conjuntural para combater a inflação e fazer as reformas estruturais. Por um lado, é como se ele tivesse ouvido o que era necessário, mas por outro, era assim: ele colocou como o combate à inflação passa a ser visto como pré-condição para você retomar todo e qualquer crescimento. E aí, o que ele diagnosticou como sendo a inflação? Inflação de demanda, de excesso de demanda. Então, o que ele faz? Ele olha para o déficit público, ele olha para uma política salarial frouxa e ele vê que tem uma falha de controle em relação à expansão do crédito. O que ele faz para estabilizar? Reduz o déficit público, fazendo novas formas de financiamento, aumenta a tarifa pública. É como se ele fizesse uma inflação corretiva. Ele restringe o crédito, então ele aumenta a taxa de juros para melhorar os controles. E, por último, ele faz uma política salarial que arrocha o salário num grau, maluco, que ninguém ficou feliz. Mas você estava em plena, né, ditadura, digamos assim, então não tinha muito o que reclamar, né, pessoas? E assim, qual foi a atitude dele frente à inflação? Nesse período de regime militar, eles tiveram uma forma bem peculiar de lidar com a inflação. Por quê? Porque eles passaram a fazer o que a gente chama de correção monetária e indexação. Eles foram tomando uma atitude gradualista no combate. Ele fala assim: não adianta a gente fazer um tratamento de choque, tem que ser uma parada gradativa, lenta. E a inflação até reduz, gente. Ela até dá uma segurada, sabe? Em 1964, ela estava em 91,8%. Em 68, ela já estava em 22%. Mas não era um efeito dessas políticas. Ah, essas políticas foram extremamente eficazes e por isso deu tudo certo. Na verdade, foi que teve uma retração do crescimento. Então, a inflação encolheu porque o crescimento encolheu, pessoas. Não era um negócio assim. Mas quais foram as reformas do PAEG? Isso a gente tem que falar, porque teve sim. Primeiro foi uma reforma tributária bem danosa, porque teve um aumento de impostos e tudo. Uma reforma monetária e financeira e uma reforma do setor externo. Paloma, essas reformas foram boas? Sim e não. Vamos lá. Na reforma tributária, o que ele fez? Ele introduziu a correção monetária. E ele transformou impostos em cascatas como imposto de valor adicionado. Então, assim, o IPI, o ICM, que depois virou ICMS, foram criados assim. E o que ele fala? Ele vai deixar o espaço tributário dividido por esferas. Então, por exemplo, passa a ser da União, IPI, IR, Impostos Únicos, ITR. Do Estado passa a ser o ICM, que depois vira ICMS. Dos municípios, o ISS e o IPTU. Então, o que acontece? Mas nessa época foram criados alguns fundos de transferências em relação aos estados e municípios, que são fundos existentes até hoje. Em relação à arrecadação, surgiu vários fundos parafiscais, sabe? Que surgiu nessa época o FGTS, o PIS. E assim, acaba que essa inflação corretiva, ela conseguiu de alguma forma trazer o realismo tarifário para a galera poder saber quanto que pagava mesmo, sabe? Com isso, ele teve um aumento da arrecadação, que era positivo, que era esperado, uma centralização da arrecadação e da decisão da política tributária, mas vocês concordam que a grande maioria ficou com a União? Então, isso é um pouquinho injusto, né? Que os municípios que teriam que ser sustentados não conseguem. Quando a gente fala da reforma monetária, o objetivo, na verdade, era criar uma condução independente de política monetária. E aí ele dividiu em 4 grupos.
Primeiro, ele instituiu a correção monetária, que era a taxa de juros positivas, e a ARTL. Qual que era a ideia? Desenvolver o mercado de títulos públicos e instrumentos que fossem não inflacionários para financiar o déficit público. Vocês estão aí vendo que a gente está usando o Tesouro Direto até, né, nesse momento do orçamento de guerra e companhia, o que a gente está fazendo é exatamente isso, é gerar receita usando dívida pública. Criou-se o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. O executor da política monetária, o Banco Central, foi criado nessa época e ele passa a fiscalizar o sistema financeiro. O Conselho Monetário Nacional passa a ser o órgão normativo da política monetária. Quais eram as coisas que se buscava? Independência. Mas quais foram os problemas? Primeiro, ingerência política na atuação do Banco Central. Até hoje a gente não tem um Banco Central independente, esse problema permanece. Outra coisa era a conta-movimento, que permitia o Banco do Brasil expandir seus limites de crédito sem conhecimento do governo, digamos assim. E, por último, o orçamento monetário passou a receber gasto de origem fiscal porque foi criado um monte de fundo de programa. Então, ficou meio complexo. Lembra que eu falei que a gente não pode dizer que deu tudo certo? Se criou o Sistema Financeiro da Habitação e o Banco Nacional da Habitação, SFH e BNH. Qual era o objetivo? Tentar eliminar esse déficit habitacional que foi atribuído pela falta de financiamento. Mas também fez uma reforma do sistema financeiro do mercado de capitais. Na verdade, a gente se baseou no mercado norte-americano para balizar o nosso. Então, assim, se a gente for olhar no PAEG, as reformas monetárias, elas fazem todo sentido e viabilizaram uma série de coisas na atualidade. A reforma tributária, eu tenho as minhas críticas. Agora, quando a gente fala da reforma do setor externo, o que acontece? Toda vez que a gente tomava porrada no balanço de pagamento, a gente queria, no final das contas, era parar que essa porrada não fosse tão forte. E na cabeça, né, dos criadores, do Roberto Campos e companhia, a ideia deles era assim: eu preciso melhorar o comércio externo e atrair capital estrangeiro. Então, como é que eles fariam isso em relação ao comércio externo? Primeiro, exportar, dar incentivo para exportação, e aí eles criam diversas modernizações e tudo para poder facilitar. E elimina nas importações os limites quantitativos, que tinha-se quantidades limitadas para importar de determinados bens e serviços do exterior. O que se faz também? A unificação do sistema cambial e a adoção de mini desvalorizações em 1968. Como é que ele parte do princípio que ele vai atrair capital estrangeiro? Primeiro, ele renegocia a dívida externa e, segundo, ele faz um acordo de garantias. Para vocês terem uma noção aí, dá uma lida na Lei 4131 de 63, que ela é bem clara, assim, sabe? E aí o que acontece? Pós-PAEG, querendo ou não, essas reformas eram necessárias e estavam sendo demandadas há décadas. Então surge o período do milagre econômico. Gente, o milagre econômico vai de 68 até 73. É o período que a gente tem as maiores taxas de crescimento na história recente, que são taxas acima de 10% ao ano. Então, por que isso foi possível? Primeiro, as reformas institucionais. Segundo, que a gente tinha uma capacidade ociosa das indústrias. Terceiro, a economia mundial começou a crescer, gente. Então, assim, aquelas porradas que a gente tomava de choque externo não estavam acontecendo na mesma proporção. E a gente fez uma mudança de diagnóstico da inflação. Deixou de considerar a inflação como sendo uma inflação de demanda e considerou ela como inflação de custo. Então, se afrouxou a política de contenção à demanda e aí isso viabilizou o nosso crescimento. Quais foram as principais fontes do crescimento? Primeiro, a retomada do próprio investimento público em infraestrutura e até as empresas estatais. Outra coisa foi você fazer a expansão do crédito do consumidor para aumentar a demanda por bens duráveis. Então, a gente está falando aí de viabilizar a compra de geladeira, fogão, essas coisas. Outra coisa foi o aumento dos investimentos públicos e a expansão de crédito pelo sistema financeiro de habitação. Isso fez com que a construção civil desse uma acelerada. Junto com o resto do mundo crescendo, isso viabilizou a expansão das nossas exportações. Então, foi aquela coisa assim, a gente tinha um bom momento externo e um bom momento interno.
Paloma, mas você está falando de um período político super... Cara, eu tô falando de economia, tá, gente? Então, assim, não estou dizendo que o golpe foi bom, que o período militar foi bom, longe disso, porque realmente eu não gosto de regimes nessa vibe. Mas eu preciso dizer o que aconteceu na história desse país que a gente habita. E o que aconteceu também, Paloma? A gente teve bens de consumo e agricultura com desempenho um pouco mais modesto. A indústria começou a dar, digamos assim, a aparecer. E assim, acaba que até 1970 a gente teve crescimento pequenininho, porque ele era advindo mais de uma capacidade ociosa. Mas entre 71 e 73, a gente teve a formação bruta de capital fixo, e aí lembrando do último vídeo, que nada mais é o investimento em bens de capital, superando 20% do PIB, gente. Isso gera crescimento. Agora, aí a gente também teve o início do endividamento externo. Por quê? Nesse período, a gente acaba tendo um crescimento de 9 bilhões dessa dívida, mas 6,5 bilhões se transformaram em reservas. Então, assim, o endividamento interno e externo. Paloma, o que é isso? Cara, houve um estímulo do endividamento externo, sim, porque a gente conseguiu, com a reforma de 64, né, de 66, taxas de juros internas mais elevadas, uma liquidez do sistema financeiro. Então, assim, exceto as linhas oficiais, eram mais fáceis a captação de recursos. E nessa fase, a gente tem um setor privado interessado nesse crescimento econômico, né? Agora, a gente teve uma forte participação do setor público na economia, gente. Ele interviu de todas as formas, tipo, ele controlava os principais preços da economia, ele que respondia pelas decisões de investimento. Mas, Paloma, o milagre foi de todo bom? Existem algumas críticas. E a principal crítica que eu acho é que teve uma concentração de renda do caramba, sabe? O mundo do bom ainda ocorre. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Por quê? Porque o que aconteceu? As nossas indústrias, elas demandavam mão de obra qualificada. E a gente não tinha. A gente tinha um antigo agricultor que não sabia trabalhar na indústria. E a gente não teve o raciocínio de falar, pô, se eu estou incentivando a indústria, eu tenho que qualificar meu trabalhador. Isso não rolou. E outra coisa, até essa história do bom que eu falei, a gente fala que nessa época se justificou esse crescimento como uma teoria do bolo, que todo bolo precisa primeiro crescer para depois repartir. Só que aí eu lhes questiono, meus amores, chegou a hora de repartir o bolo? Nunca chegou. Mas ao mesmo tempo, gente, depois desse golpe militar de 64, a gente acaba vendo uma modernização da agricultura, que viabilizou crescimentos futuros, que a gente vai ver em alguns vídeos mais para frente. Por quê? Porque se deu crédito rural, se deu garantias de preços mínimos. Então, assim, não achem que a agricultura ficou totalmente esquecida. Ela, na verdade, ela fez uma modernização bem dolorosa. Por quê? O que aconteceu? Quando a gente vai olhar que a galera que foi trabalhar na indústria era agricultor, eu não repus esse agricultor. Eu troquei por máquina e equipamento. Então, os que ficaram recebendo merreca. E os que foram, não tiveram qualificação profissional. Bom, gente, esse vídeo ficou bem extenso, porque no final das contas a gente abordou vários períodos, mas eu espero que vocês compreendam que a gente precisa entender o que aconteceu, o que já fez certo, para a gente poder até replicar, e o que fez errado, a gente não fazer de novo. Mas a gente sempre faz, vocês vão ver nos próximos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Para quem tiver alguma dúvida, deixa aqui. Paloma, fala mais sobre o plano trienal, porque eu falei bastante sobre o PAEG, né? Mas, se tiver aqui, deixa nos comentários. Dá aquele like maroto. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo.